poder me estender diante dos irmãos mais uma vez. Estamos trabalhando um pouquinho sobre o reino e as coisas. Essa é a terceira quarta-feira, onde estamos falando muito de forma proveitosa, né? Às vezes falamos muito e não se tem muito proveito. Mas coisa boa é quando jogamos muitas informações, e essas informações, de alguma forma, contemplam a valia no nosso coração. Até porque amamos a palavra de Deus. Amamos ouvir a voz do Senhor. Amamos a doutrina do Senhor, o ensino da palavra, que norteia a nossa vida, que nos direciona, que trabalha o nosso caráter, nos impulsiona na vida. Essa palavra que também é uma profecia para a nossa vida, que edifica, que consola, que exorta. Eu vou dizer uma coisa para os irmãos, de todo o meu coração: o meu lugar preferido, depois do aconchego do meu lar, é a casa do Senhor. Porque aquele que ama mais a casa do Senhor do que o aconchego do seu lar, faz da noiva de Jesus a sua amante. E é a noiva de Jesus. Ame mais a sua casa, a sua família, acima de qualquer coisa, Deus. Depois ame a família, invista tempo com a sua família, mas leve a sua família ao frequentar da casa do Senhor. Leve a sua família a se apaixonar pelos assuntos do Senhor, assim como Josué, que disse: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu não sei quanto a vocês, mas eu e minha casa. Ou seja, eu não respondo por vocês, eu não respondo pela gratidão de vocês, eu não respondo pelo coração de vocês, mas quero dizer a vocês que eu e minha casa não nos apartaremos da casa do Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor em todos os aspectos. Serviremos ao Senhor nos pilares da sociedade, seja escola, trabalho, relacionamentos. Serviremos ao Senhor com o nosso testemunho. Representaremos o reino do Senhor. O reino necessita de representantes que glorifiquem a Deus, que coloquem a reputação de Deus guardada em primeiro lugar. Nós somos parceiros de Deus. Por que não dizer nós somos sócios? Ou seja, você não está vendo a cara de Jesus aqui, física, mas você está vendo o próprio Cristo, o Espírito de Cristo dentro da cara de alguém, dentro da estrutura física de alguém. Somos templos onde habita o Espírito Santo de Deus. Ele nos fez sócios. Nós representamos o nosso Senhor. O ID é uma representatividade. Ide por todo mundo, pregai o evangelho, curai os enfermos, expulsai os demônios. Isso é uma representatividade do reino, dos céus. Quando nós nos movemos, Deus se move. Ou quem tem tomado a sua mente. A escolha é sua. Quando nós entramos em negócios, é Deus negociando. Como você tem negociado? Quando nos relacionamos e selecionamos amizades, é como se fosse Deus selecionando. Qual é o critério que você tem usado? Aqueles que servem ao Senhor e o amam, não tem outra escolha a não ser representá-lo bem. Representá-lo bem. A minha esposa, ela precisa me representar bem. Por exemplo, quando ela sai de casa, ela não leva com ela a cabeça dela, ela leva a minha cabeça, porque eu sou cabeça dela. Então todos que a enxergam, embora consigam ter o contato com o indivíduo Gilai,
eles logo percebem que ela carrega a minha cabeça. Ela é submissa a mim. Quando eu saio na rua, esse homem que aqui está, eu preciso deixar a minha cabeça em casa. E preciso usar a cabeça que preciso usar, que é a de Cristo. Logo a ideia dele, as virtudes, o olhar, o falar, o ouvir. Quando um filho sai de casa, ele precisa tirar a cabeça dele. Ele precisa colocar a cabeça dos pais. E buscar em tudo honrar pai e mãe. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? O reino é isso. Quando eu saio de casa, eu não levo a minha casa comigo, eu levo o reino. E muitas vezes eu não levo nem o que está acontecendo no lar, porque às vezes o que está acontecendo no lar não está conversando com a harmonia do céu. Mas eu não posso representar o reino mediante a pontualidade do domicílio. Eu não posso. Eu não posso. Eu não posso representar o meu rei, às vezes, com a cabecinha de servo. É por isso que ele é o rei dos reis. Eu preciso entender o que é realeza. Eu preciso entender que nesse reino ele me fez rei também. Mas ele é o rei dos reis. Como eu me comporto como rei? Exemplo, como eu legislo, como eu declaro, como eu decreto, qual é a minha voz, qual é a minha postura? Faço parte de um reino onde o grande rei, o supremo rei, estabeleceu reis e não súditos. Você não é súdito, você é rei. Agora é óbvio que nesse reino também nos cabe entender quando precisamos trabalhar no escopo de servo. Servo, eu sou um servo do Senhor nos assuntos ministeriais. Eu estou a serviço. Eu sou um para sempre diácono. Diaconia, a palavra em grego é serviço. Eu sou um para sempre diácono. Então eu entendo a minha postura de servo. Quando o Senhor Deus, Senhor da vinha, Senhor dos talentos, aquele que é dono dos talentos, voltar e pedir conta daquilo que Ele colocou nas minhas mãos, eu não tenho que o responder como filho, e nem como rei, eu tenho que responder como servo. Está claro isso? Agora, existem momentos dentro desse reino que eu não posso responder a Ele como servo. Eu preciso me achegar a Ele como filho, porque um servo jamais obterá o perdão do seu Senhor como um filho pode alcançar. Então Hebreus 4,16 se cumpre na nossa vida, que diz: acheguemo-nos, pois, confiadamente ao trono da graça, a fim de encontrarmos graça, acharmos misericórdia no tempo oportuno. Qual é o tempo oportuno? Quando eu preciso. E nessa vida que nos espeta, que muitas vezes nos decepciona, nessa vida que nos coloca em problema, e às vezes nós colocamos a vida em problema também, eu preciso da misericórdia do Senhor, eu preciso da graça do Senhor. E misericórdia não é graça, mas trabalha junto com a graça. E graça não é misericórdia, mas trabalha junto com a misericórdia. É uma linha tênue, mas que conseguimos definir da seguinte forma: graça é você receber o que não merece. Graça é você receber o que não merece. Eu não mereço tamanha bondade, eu não mereço tamanho perdão, eu não mereço essa aliança, eu não mereço esse reino, eu não mereço esse Senhor, eu não mereço esse Salvador, eu não mereço esse sangue vertido, eu não mereço. Mas mesmo assim, porque Deus amou, Ele te beneficiou. Nós somos um benefício do amor do Pai. Glória a Deus. Esse amor que se personificou. Deus amou o mundo de tal maneira, em João diz isso,
que ele não se aguentou. Só na ideia da criação da humanidade, antes do próprio homem existir, ser criado do pó da terra, só ali na ideia dele, percebendo como Deus onisciente, que nada foge do seu controle ou até mesmo consciência, ele viu que um homem caiu, e só de ter pensado nele, ele imolou o cordeiro antes da fundação do mundo, antes da criação, antes da materialização do homem. Só no pensamento ele te amou, porque ele poderia ter abortado, na sua onisciência, alcançando Adão e Eva fazendo, e alcançando nós hoje. E quantas vezes ele teria que restartar essa humanidade? Fez ali no dilúvio de Noé. Ele deveria ter desistido. Não, quer saber de uma coisa? Eu não vou avançar. Olha só o que o homem fez, eu não vou avançar. Não. Só de ter pensado na gente, ele nos amou e não deteve as suas mãos. Ele imola o cordeiro e ele fabrica a resposta antes da questão. A graça de Deus é essa. Ele te dá uma resposta antes do seu pecado. Será que vocês estão me entendendo? Você consegue explicar essa graça? Não. Apóstolo Paulo também não conseguiu explicar na sua plenitude. Ele tentou, como eu estou tentando. Como é que você entende esse amor? João, então, ele chamou de tal o quê? Nenhuma língua existente humana no planeta, nem dos primórdios, e nem até hoje se consegue definir o amor de Deus por uma palavra. Então João disse, ele amou de tal maneira, que mesmo sem você existir, ele personifica o amor dele antes da encarnação. Ele provoca a resposta antes da questão. Ele perdoa pecado passado, presente e futuro, e paga o salário com a própria morte, e assassina a própria morte que deseja matar o homem. Ele é o matador da morte eterna. Glória a Deus. Como é que a gente não consegue se apaixonar pelo Evangelho? Como é que eu não consigo me tornar assíduo no reino do Senhor e representá-lo de forma adequada, com o meu testemunho, com o meu coração, pulsantemente? Como é que eu posso levar isso aqui, minha querida, como religiosidade? Não consigo, eu não consigo. A minha estrutura não me permite. O Evangelho é a boa notícia. O Evangelho não é a sua ação para merecê-lo, mas é receber o que já foi feito. That's the gospel. Isso é graça. Eu não mereço, mas Ele me deu. Graça incomparável, surpreendente. Entende a minha alma, sacia a minha sede. Não há condenação. Hoje eu sou livre. Minha culpa Ele levou, e a sua dor foi o meu favor. Essa foi uma música que eu escrevi e foi gravada por uma ministra de música da Igreja Católica. E ela ligou para mim perguntando: quanto é que você me cobra? Eu, nada. Eu não precisei pagar o céu. Está aí rodando. Eu amo o Evangelho. Eu não estou aqui porque mereço estar aqui. Eu acho que eu sou um improvável. Eu sou improvável. Eu lembro quando meu sogro, que está aqui, ordenou meu pai a evangelista, Ceifa de Uberaba.
Meu irmão, nessa época, estava em destaque. Era já um grande ministro de louvor, mesmo jovem. Eu era um menino de 12 anos. Não tinha me lançado ainda nem na carreira futebolística. Aos 13 anos, eu assinei um contrato com o Santos Futebol Clube. E assim joguei durante muito tempo. Mas eu lembro naquele dia, naquela noite, quando o meu sogro estava para ordenar o meu pai, evangelista, ele olhou e disse para a igreja: um dos filhos do Décio será uma voz para as nações. E vocês nem imaginem quem seja, porque eu era muito bravo, eu era muito, sabe, meio agitado. E aqui estou eu, e me tornei genro dele. E ele está contemplando a manifestação da palavra profética. Queridos, eu sou um improvável. Você sabe disso, meu irmão. Eu tinha tudo para dar errado. Hoje eu sou como Jeremias, que viu todas as suas profecias se cumprirem. Meu sogro está falando. É graça. E deixa eu te dizer uma coisa do fundo do meu coração: a sua história não está muito distante da minha. Ela não está. Olha de onde Deus te tirou. Olha o que Ele fez contigo. Alguns estavam numa situação tão trágica, mas a palavra do Senhor fala que Ele é craque em arrancar os nossos pés do lamaçal do pecado e firmá-los na rocha da salvação. That's grace. Isso é graça. Agora, o que é misericórdia? Misericórdia é eu ter que pagar por algo que eu fiz. Eu mereço a condenação. Eu de fato sou culpado. Eu mereço a punição. Se tiver que alguém que morrer, que é você mesmo, sou eu mesmo. E aí Ele vem e assume o nosso posto. Misericórdia. Córdia vem de coração. E miser vem de miséria. Ele alcança a miséria. E Ele nos poupa das consequências dessa miséria que o coração humano enganosamente sempre fabrica. As tentações, etc. e tal. Então não tem como eu atuar com graça sem misericórdia, porque você merece pagar, mas eu te poupo. Então logo eu já apliquei graça, porque eu vou te dar o que você não merece. Eu vou gerar justiça em você. E a coisa é assim mesmo, sabe? Porque quando você observa em Romanos, que é a coluna vertebral da nossa doutrina eclesiástica, apóstolo Paulo, ele vem ajustando tudo ali. Uma igreja um pouco agitada, porque vem de helenismo, uma cultura grega, onde adoravam imperadores, adoravam os deuses gregos. Então agora o apóstolo Paulo vem organizando esse povo convertido, para que eles viessem a resistir às questões mundanas. Você observa isso, por exemplo, em Romanos 12, versículo 2, não vos conformeis com este mundo, ou seja, você já não está lá, vocês fazem parte de um reino, vocês não representam mais o mundo, vocês não falam mais como o mundo, vocês não têm postura mais de mundo, vocês não se vestem mais como o mundo, vocês não galanteiam um ao outro como o mundo, vocês não fazem mais negócio do jeito que o mundo faz, não, vocês não podem mais se amoldarem ao entendimento do mundo, mas sim buscar a renovação do entendimento. Você vê, ele vem organizando. E ali mesmo ele propõe algo maravilhoso. Ele fala bem assim: pela injustiça de um, todos foram considerados desobedientes. Adão. É justo? Não é justo, não fui eu. Talvez eu teria dado um peteleco em Eva e falado com Deus assim: resolve com ela, eu não vou meter essa aí não. Quem sabe?
Mas imagine só, eu com essa estrutura caída já, não tive essa opção, eu nasci dessa forma, por causa do pecado original. Logo eu tenho uma livre agência, porque o livre arbítrio, para poder decidir se de fato eu peco ou não, eu não tenho. Eu não tenho. Se eu acordar pela manhã e falar assim, ó, a partir de hoje eu não peco mais, consigo? Você consegue? Então Adão arbitrou sobre isso. Ele arbitrou. Então o que ele me deu? Ele me deu a livre agência, sabendo do bem e do mal, conhecedor que hoje sou do bem e do mal, eu agencio a minha vida através dos princípios e valores, não escolhendo caminhos que desagradam ao meu Deus. Mas eu não me levanto pela manhã decidindo, a partir de hoje eu não, nem se eu tentar, por pensamento eu peco. É uma injustiça isso. É uma injustiça isso. Aí o apóstolo Paulo entra naquela guerra. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal, que eu não quero, que eu sei que eu não devo, é uma briga interna, é uma introspecção. Eu falei, esse eu acabo fazendo. Ah, carne! Tá vendo? Nem ele tinha essa opção. Então ele está falando aí de uma injustiça, de gente que herdou por causa do comportamento de um, concordam? E todos foram considerados pecadores, por identidade. Eu estou falando de identidade, de selo, de condição espiritual. Até que o segundo Adão apareceu. Será que você consegue aplaudir a Jesus forte por isso? Quando o segundo Adão aparece, o apóstolo Paulo fala que através de um ato de justiça, ele, o obediente Jesus, trouxe todos nós que cremos nele para a condição de obedientes. Eu não sou o que sou porque fiz, então mereci. Eu sou o que sou porque criei naquilo que Jesus fez. E aquilo que ele fez, hoje eu herdo. Se eu herdei o que Adão fez, por que a dificuldade de aceitar o que Jesus fez? Nós nos orgulhamos da miséria do pecado, mas não nos orgulhamos da justificação que vem em Cristo Jesus. Nós temos uma nova natureza. Nova natureza. Brigamos ainda na carne. A vida que eu vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que se entregou por mim. Eu vou continuar nessa luta, mas percebendo que a minha identidade foi mudada. Agora eu não sou mais pecador, eu peco, mas eu não sou mais pecador. Eu peco por comportamento, mas não sou pecador por identidade. Eu peco por comportamento, mas não sou mais pecador por identidade. Por quê? Porque a palavra me afirma isso. Onde? Romanos 5:8, que diz: mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, quando ainda éramos pecadores. Versículo 9: logo, muito mais agora, justificados pelo teu sangue, fomos livres da ira de Deus. É dizer que Deus não nos livrou do diabo, Ele não nos livrou de qualquer outra coisa que venha contra a nossa vida, não. Deus nos livrou dele mesmo. Deus nos livrou da ação de santidade que Ele tem. Ao nos ver, Ele teria que nos matar. Então sabe o que Ele fez? Antes da fundação do mundo, antes de te conhecer, antes de te criar, te materializar, sabe o que Ele fez? Ele se auto-imola. E Ele fala: eu amo de tal maneira, eu vou materializar o meu amor e gerar salvação. That's the gospel. Esse é o evangelho que muitas vezes não te contaram, porque é mais fácil te controlar. Então quer dizer, então que a gente não peca então? Mas agora não sou mais pecador, não peca? Não é isso que a Bíblia está falando. 1 João fala: aquele que diz que não comete pecado, a verdade não está nele. Nós pecamos sim, mas glória a Deus que nós temos um advogado.
fiel e justo. Será que você consegue colocar suas duas mãos para o alto e agradecer a Ele? Será que você consegue lançar algumas palavras de amor a Ele? Será que você consegue expressar a sua gratidão ao nosso Deus? Obrigado, Jesus. Aleluia! Obrigado, Jesus. Oh! Vamos! Oh, Jesus! Logo já não vivo mais eu. Quem vos fala que é o morto? Você já viu morto sentir alguma coisa? Mas às vezes a gente ainda quer sentir. É um morto que está falando aqui. Logo já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Por que você não mudou o linguajar ainda? Por que você não mudou os seus métodos de transações comerciais ainda? Por que do jeitinho, da curvinha? Não, vamos aqui, tem um jeitinho melhor. Por quê? Por que você não se veste como o reino deseja ser representado? Por que o seu matrimônio não está refletindo? Por que as suas amizades não conversam com aquilo que o reino tem como critério de escolha? Por que a sua agonia de não parar em igreja nenhuma? O problema não está na igreja. O problema não está no pastor. Deixa eu te falar uma coisa. Se você entrou aqui porque você achou o louvor maravilhoso, vai chegar um momento que você vai desgostar do louvor, igual você desgosta do seu carro novo que você compra. Ai, mas eu gosto muito do apóstolo Léo. Ai, não, como ele é legal. Vai chegar um momento que eu vou falar alguma coisa atravessada que você não vai gostar. Eu não venho na igreja porque eu gosto de alguma coisa. Eu venho porque eu quero ser treinado, lapidado, orientado para o destino que Deus tem para a minha vida. É sobre propósito, não é sobre proposta. É sobre a causa, não é sobre a casa. Não tem nada a ver com a casa, tem tudo a ver com a causa. Não tem nada a ver comigo. Amanhã ou depois, se o Senhor me tira da tomada, o que vocês vão fazer? Crente em mim? Um outro assume, a coisa continua. E eu vou estar resolvido, e vocês ainda para resolver. Maldita idolatria que assola o coração de muitos crentes. Idolatram a placa da igreja, a denominação, homens que nada mais são ou fazem por causa da graça de Deus derramada neles, a inspiração do alto. Eu acho que nós não damos uma resposta ao Evangelho como poderíamos dar. Não damos. A gente podia responder melhor, gente. Nós não damos. Nosso coração é muito duro. O jeito da gente resolver as coisas está muito distante de Jesus. Nós estamos mais apaixonados com séries Netflix e no Amazon Prime do que com séries bíblicas na igreja. Nós estamos com um problema. A gente não consegue manter casamento. A gente não consegue educar filhos. Consegue. Às vezes as nossas crianças são as piores na escola. É professor o tempo todo chamando. A gente não consegue respeitar a ambiência de igreja. Você chega numa igreja católica, se um alfinete cai no chão, quem foi? Quem foi? Aqui, rapaz, um negócio, uma conversaiada, um negócio maluco, cara.
A gente não consegue subir nos montes para orar com um coração adequado e bem motivado. A gente quer fazer barganha com Deus. Os nossos montes não estão cheios de sacrifícios. Os nossos montes estão cheios de trocas com Deus. Estamos com um problema, gente. Os dias são maus. E cada vez mais o coração está se distanciando do Evangelho. Não estava nada no plano falar isso. Até agora eu falei fora do plano. Eu disse quarta-feira passada que o reino tem uma autoridade. Disse ou não disse? A pergunta seria: qual é a autoridade que você tem tido e representado o reino lá fora? As pessoas te têm como um tolo, como um nécio, que fala por impulsividade, que falta nobreza no seu comportamento. Nós também dissemos que o reino de Deus, ele representa a linguagem. Por isso que falamos inglês aqui, porque um reino governou, imperou, conquistou essa terra e deixou aqui impregnado o DNA da linguagem. Falamos inglês, no Brasil português, América Central e uma parte da América do Sul espanhol. Porque o reino tem o poder de estabelecer a sua linguagem. Significa que, como cidadãos do reino, representantes do Deus Altíssimo, sócios de Deus, a gente tem que ter a linguagem dele. A linguagem dele tem que fazer com que a nossa desapareça. Nossa, ele não fala mais como falava. Olha que interessante. Porque o reino, além da autoridade, ele impregna na gente a linguagem. E uma outra coisa que o reino faz, ele estabelece a sua cultura. O reino estabelece. Mas é porque eu sou brasileiro. É porque eu sou... Acabou brasileiro, americano, argentino, colombiano, equatoriano, e seja o que ano for, acabou isso aí. Hoje nós somos cidadãos do reino de Deus, e nós temos que buscar a cultura do reino de Deus. É como o reino se comporta, é a cultura do reino. Porque eu sou presbiteriano, porque eu sou assembleiano, que eu sou batista. Hoje eu estava sentado junto com o Marcos, e o Marcos viu isso ali, da Sodier, comendo um bolo que muito gentilmente ele pagou para mim, um bolo gostoso de chocolate branco. Muito gentilmente ele pagou para mim. Quando eu fui pagar, eles já pagaram para mim. Repito isso sempre, glória a Deus. Eu recebo sempre, né? Mas quando eu chego, o pessoal da mesa me reconhece. Eu não sabia quem era, mas me reconhece. Não sei o quê. A semana passada a gente estava falando de você. Meu Deus, espero que bem, né, amada? Não, bem. Glória a Deus, estava falando bem, né? Vai saber e tal. E ela, o Sandro Rocha, né? É a cobertura total aqui, ó. Passa aqui. Rapaz, aí ela falou assim: não, sabe o que é? É porque a gente estava falando, né, como o ministério do Senhor alcançou a nossa família lá em New Jersey e tal, não sei o que, e começou a falar e tal. Aí, pode tirar uma foto? Eu, claro, tirar foto, tiramos foto e tal. Mas o pai dela me perguntou: mas o que vocês são? Assim, vocês são batista? Vocês são presbiterianos? O que vocês são? A minha resposta foi tão sincera. Vocês são vertente assembleia? O que é? A minha resposta foi tão genuína, foi tão simples. Eu falei: não sei. Eu não sei. Tem dia que o senhor vai lá e vai ver eu que nem assembleiano, pegando fogo, distribuindo pomada de queimadura de 3º grau. O pessoal sai lá. Tem dia que você chega lá, eu estou igual o presbiteriano, tem que levar vitamina C para não ficar resfriado. Estou ali friozinho falando e tal. Tem dia que eu estou igual um batista, estou mais não sei o quê, blá, blá. Eu não sei. Mas o que seria? E eu respondi para ele: eu sou paulino. Eu gosto das doutrinas paulinas. Eu gosto de Romanos, eu gosto de Gálatas, eu gosto de Efésios. Eu sou redondinho para um monte de coisa, mas quadradinho para um bocado. Eu sou paulino. Ele olhou para mim e falou assim: um senhor de 70 anos, sei lá, que tem 47 ministérios. Ele olhou para mim e falou assim: não precisa me falar mais nada.
Se o seu coração queimar por Deus, filha, até o último dia da sua vida, o Senhor vai te honrar. Nada vai te faltar. Nada vai te faltar. Evangelho. Quantos jovens abaixo de 30 anos eu tenho na casa? Levanta a mão. Levanta a mão, levanta a mão, levanta a mão. Honre ao Senhor com a sua juventude. Honre ao Senhor. Honre ao Senhor. Honre ao Senhor. Não retirem o pé de vocês na casa do Senhor, principalmente porque os dias são maus. Honre ao Senhor. Quantas pessoas eu tenho para cima de 40 anos aqui? Levanta a mão. 40 anos. Para cima de 40 anos. Agora engloba todo mundo, né? Vamos lá. Isso. Pode ter 189. Pode. Ensine os mais novos com o seu testemunho. Mulheres mais velhas, ensine as mais novas a como se portarem. Homens mais velhos, não sejam emasculados. Ensinem a masculinidade bíblica para os homens, porque o céu é masculino. Jesus não veio como Genésia, ele veio como Jesus. E não tem nada a ver com sexismo, porque a resposta para a humanidade é uma masculinidade bem colocada. Nós estamos tendo problema no planeta por causa da emasculação. Homens que não entendem a sua posição. Deus fez Adão primeiro e deu a ele a autoridade. Quando ele cedeu para Eva, ele se emasculou. Com isso, colocou o planeta inteiro em problema. O problema é quando homens estão comendo os frutos que as suas esposas estão dando. Fala mais um pouco sobre isso. Falo. Não é anjo Gabriela, é anjo Gabriel, masculino. Não é arcanjo Miguela, é arcanjo Miguel. Miguel. É querubim, não é querubina. É serafim, não é serafina. Mas os anjos são assexuados. Eu não estou entrando em angiologia, eu estou falando só que o céu expressa a masculinidade. É pai, não é mãe. Tem dois só femininos. E eu falo o que é? Igreja e Nova Jerusalém, ataviada com seu noivo. Mas a igreja tem um cabeça, é Cristo, homem. E a Nova Jerusalém não desce sozinha, ela desce com o noivo, Jesus Cristo ressurreto. Chega, eu não preguei nada que eu queria pregar. Levanta aí, tá bom. Levanta a mão para o alto aí, vamos glorificar a Deus um pouco, vai.